Olá, eu sou Adriana Moraes, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar compartilhando uma experiência minha. Enquanto eu elaborava essa palestra, eu visitei alguns sentimentos inóspitos, uma certa ansiedade, uma procrastinação, e eu compartilho aqui para que possamos, de alguma forma, juntos compreender a importância do título do nosso encontro. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que, se acontecer de eu me perder, é porque eu tenho um telefone marcando o tempo, uma tela aqui, que eu achei melhor escrever para não me perder, e ainda tem as imagens que eu vou compartilhando com vocês. Então, como eu não sou Ivete Sangalo, eu não sei fazer live com 4 celulares, já vou deixando aí claro como é que está aqui a situação, tá bom? Bom, o título desse nosso encontro é Não Relativize o que Sente, a importância das emoções no processo decisório. Durante muitos anos, eu trabalhei com crianças e jovens adolescentes e vivenciei o sofrimento que a falta de compreensão do que eles estavam sentindo lhes causava. Quando havia um desentendimento ou quando eram provocados, alguns davam conta da situação, ali naquele momento mesmo. Davam uma resposta, saíam, davam as costas. Outros encontravam formas de prolongar esse sofrimento. Agressões físicas, raiva desmedida, tristeza, formas que os levavam a prolongar isso e parecia que os assuntos não se encerravam. As respostas que eles davam pareciam que não eram satisfatórias. Ficavam ruminando o ocorrido. Às vezes, acontecia também deles conseguirem comunicar ao outro, mas esse outro que ouvia tinha dificuldade de escutar, de colocar atenção naquela necessidade que estava sendo compartilhada. Bom, um desencontro afetivo. E é isso, então, que eu venho conversar com vocês. A importância de reconhecer os afetos, reconhecer o que nos afeta. Reconhecer como uma possibilidade de retomar o curso das intencionalidades. Hoje, como psicóloga, gestalt terapeuta, eu compreendo que nossas ações emergem de um fundo, uma espécie de baú de memórias, onde ficam todas as nossas experiências, escolhas que vamos acumulando ao longo da vida. E é desse baú, o fundo, que emergem as figuras para nós, emergem como necessidades, como quando vemos crianças brincando. De repente, uma quer ir embora. O que será que aconteceu? Como é que esse desejo virou figura? O que tem nesse baú de onde saiu essa figura? Ir embora porque está com fome, cansado, tudo bem. Mas e se for ir embora porque não sabe lidar com alguma questão? Toda vez vai querer ir embora? É desse empobrecimento de respostas que eu falava. Podemos ir, sim, mas sempre ir? Bom, quem assistiu Rocketman, o filme que conta a vida do Elton John? Não vou dar muito spoiler, apesar de eu acreditar que quase todo mundo deve ter visto o filme. Mas quantas escolhas o Elton John fez para aplacar uma dor infantil? Quantos sims ele disse, querendo e precisando de dizer sim somente para quem o amasse? O fim do filme deixa isso bem claro. E é desse conhecimento de suas emoções que eu falo. A Suzane Ercolano, no livro Porque o Bocejo Contagioso, fala de um fenômeno que ocorre em nosso cérebro, não no nosso nariz, que é quando nos acostumamos aos odores desagradáveis. Chama-se habituação. Uma propriedade que muitos neurônios do córtex cerebral olfativo têm. Perder a sensibilidade a um estímulo que não vai embora, sendo bom ou ruim, a habituação tem uma função importante, ajuda o sistema nervoso a destacar, a dar atenção aos estímulos novos, a focar na novidade, como se não precisássemos nos preocupar com os estímulos que já conhecemos, como se eles já não fossem mais ameaça ou risco, mas a novidade sim, nela precisamos colocar atenção. Nos acostumamos ao fedor. Por isso que eu dizia da importância de alguns aprendizados na infância. Não nascemos sabendo o que estamos sentindo, quais os nomes dos sentimentos. E tem diferença entre culturas. Então, é na relação interpessoal, nesse bailado de fazer e ser visto, que encontramos o ritmo de nossas vidas. As emoções e os sentimentos ajudam a guiar os processos decisórios. Os sentimentos são a possibilidade de perceber o organismo em plena agitação biológica.
É a possibilidade de sentir os estados do corpo, da dor ao prazer. Uma possibilidade de experimentar o mundo subjetivamente de acordo com o nosso estado de ânimo e humor. O nosso organismo é a nossa referência para as interpretações que fazemos do mundo. E para a construção de nossa subjetividade, é quem dá o colorido às nossas experiências. Porque não há uma realidade externa absoluta. O corpo é um instrumento de aferição e está de forma indissociável ligado ao cérebro. Eles formam um conjunto integrado de circuitos reguladores bioquímicos e neurológicos mutuamente interativos. Nervos motores e sensoriais periféricos transportam sinais do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. A corrente sanguínea também transporta sinais químicos, hormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Somos um organismo que, mesmo após tamanha complexidade, ainda confere no e com o meio ambiente as escolhas que fez, porque somos seres sociais, vivemos em sociedade. Escolher o termo organismo e não sujeito ou pessoa para nós da Gestalt terapia é uma forma de marcar o lugar do corpo no experimentar do mundo e de compreendê-lo, esse organismo, em toda a sua complexidade. Ter consciência do que se está sentindo é se apropriar da relação com a situação a partir do corpo. Sentir é um tema fundamental na clínica, porque trabalhamos construindo um espaço de possibilidades de realinhamento da existência diante dessa tensão com o meio ambiente. Então, meu convite é compreendermos a consciência como uma conquista de nossos ancestrais e usar em prol de nossa saúde mental. Vamos ao exemplo do estresse. Na verdade, o estresse não é só por trabalho. Estresse é uma resposta física do nosso organismo a uma sobrecarga de estímulo. O corpo pensa que está sob ataque, ativa um modo lutar ou fugir, e isso tem um custo orgânico. Hormônios e substâncias químicas como adrenalina e cortisol preparam o corpo para a ação. Isso é um desgaste. Controlar o nível de estresse é cuidar dela, que é responsável pela manutenção de nossa vida. A mente. Custe o que custar, ela irá se encarregar de nos convencer que está tudo bem. Às vezes, mesmo quando não está tão bem assim, vai se habituar aos níveis de estresse. Esse era o caso dos meninos que eu contei para vocês. Alguns escolhiam respostas possíveis para sair logo daquela situação difícil. Mas a situação não saía deles. A exposição ao sofrimento abre possibilidades que o adoecimento se instaure de alguma forma. Uma espécie de sabedoria orgânica que não sucumbe, que não aceita as decisões que não estão alinhadas ao organismo de forma integral. O que eu quero dizer é que não escutar o cansaço, não escutar os sentimentos, não perceber as necessidades traz, de alguma forma, adoecimento. Nossa, nem tinha reparado que eu estava com fome. Nossa, não bebi um copo d'água o dia inteiro. É uma espécie de orfandade de si mesmo. E com isso, o abandono de seu protagonismo vital. O não reconhecimento dos sentimentos versus uma sociedade de ação, de produção, de performance, pode, por vezes, levar ao adoecimento. Numa sociedade de performance, a distração é uma forma de encarar as situações que são excessivas. Contudo, isso tem um preço. Sabe aquele escape do Instagram, de ficar rolando? Então, há uma metáfora que eu uso no meu trabalho clínico que faz muito sentido para mim, uma comparação de como somos hospitaleiros com uma ferida no corpo. Como, por exemplo, quando quebramos um osso. Compreendemos que tem toda uma trajetória que inclui olhar para a ferida, ver o que ela precisa, que tipo de curativo, fazer o curativo, e então uma pausa que antecede a cura. Imobilizar para dar tempo para o corpo se reorganizar. Porque na nossa sociedade não se tem essa mesma paciência com o que está relacionado aos adoecimentos mentais, a confusão emocional, a confusão psicológica. As emoções, historicamente, foram ocupando um lugar de fraqueza, de desqualificação. E esse meio ambiente, a nossa sociedade, vem contribuindo para que as emoções, os sentimentos,
os afetos sejam cada vez mais escondidos, sejam motivo de vergonha tê-los. E em lugar do autoconhecimento, o medicamento. Em lugar do cansaço, venvança. Um medicamento estimulante do sistema nervoso central que pode ajudar a aumentar a tensão e diminuir a impulsividade e a hiperatividade. Mas é em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que quando é usado para o que se presta é de enorme eficácia, mas vem sendo usado para ministrar, para aumentar a performance, ignorando que as anfetaminas podem acarretar dependência psicológica extrema, incapacidade social, insônia acentuada, irritabilidade, hiperatividade e até mudança de personalidade. É a saúde mental renegada. Nossa base genética é influenciada pelo que o organismo faz e depende da intensidade e frequência para a modulação acontecer. Um estímulo externo é capaz de modular o nosso DNA, a constância do estímulo mantém uma cascata de estímulos modificadores do padrão neuronal. E é aí a importância de se ter a consciência e usar todo esse córtex pré-frontal para acessar a flexibilidade cognitiva e a criatividade diante de desafios desse viver complexo e não nos submeter ao adoecimento predatório. Reconhecer os sentimentos é acolher as emoções, as respostas corpóreas, nossos limites e escolhas, formas mais nutritivas, mais saudáveis e até mais autênticas em resposta à vida e a toda a sua imprevisibilidade. É administrar o conflito em paz. Eric Kandel, esse jovem de 90 anos, no seu livro Em Busca da Memória, lembra o Paul Ekman, um psicólogo americano, pioneiro nos estudos das emoções e expressões faciais, consultor também de uma série que eu adoro chamada Lie to Me. Bom, Ekman catalogou 100 mil expressões humanas, conseguindo demonstrar que, independente de sexo ou cultura, as percepções conscientes de 7 expressões faciais: felicidade, medo, repulsa, nojo, raiva, tristeza e surpresa. Todas elas têm o mesmo significado para todas as pessoas. As máscaras emocionais, essas expressões faciais que compartilhamos, elas são uma forma de nos comunicarmos silenciosamente, deliberadamente. A dor do outro pode nos poupar de sentir dor. A percepção de felicidade ou enamoramento pode ser o sinal que precisávamos para dar o primeiro beijo. E assim, voltamos ao tema que inaugurei esse nosso encontro, a ansiedade que eu experimentei enquanto eu preparava a minha fala. Ela vinha do fato de eu não poder ajustar a minha fala a partir da conferência da expressão de vocês. Essa habilidade não verbal confere vantagens. Nossa sensibilidade em relação aos sinais que outra pessoa emite acerca de seus pensamentos e humores ajuda a fazer com que situações sociais, assim como essa que estamos vivendo, se desenvolvam com tranquilidade e um mínimo de conflito. Os estudos de Ekman demonstram que há alterações no cérebro quando somos expostos a fotografias de pessoas com essas expressões. Por exemplo, a expressão facial do medo. Eles observaram um grau elevado de atividade na amígdala, essa estrutura que eu mostro aí na tela, uma estrutura responsável pela mediação do medo. Os estudos também comprovam biologicamente a importância da ideia psicanalítica de emoção inconsciente e sugerem que os efeitos da ansiedade no cérebro são muito mais poderosos quando esses estímulos ansiogênicos são deixados ali à imaginação, sem dar conta dele. Muito mais do que quando ele é percebido conscientemente. Voltamos, assim, ao exemplo dos meninos que, quando deixados lá à sua imaginação, sofriam infinitamente mais e indefinidamente os seus desentendimentos. Bom, um século depois, confirmaram o que Freud sugeriu, que a psicopatologia tem origem nos conflitos que ocorrem no nível inconsciente,
e que ela pode ser controlada se a fonte do conflito for confrontada conscientemente. Lembra da tríade do manejo freudiano? Recordar, repetir, elaborar? Então, seus pacientes precisavam recordar os acontecimentos para reconhecer os acontecimentos e elaborar essas situações. Estudos de imagiamento mostram os modos como esses processos conflitivos podem ser mediados no cérebro. Emoções são programas de ações executadas em nosso corpo, das vísceras ao rosto. E os sentimentos são percepções daquilo que ocorre em nosso corpo e na nossa mente, quando uma emoção está em curso. Por exemplo, quando um crush se aproxima, o frio na barriga, o suor, são emoções que te ajudam a entender que já era, você está apaixonada. Mas essas emoções podem ser boas conselheiras para você controlar o ímpeto de sair correndo ou não e pular no colo dela ou dele. Reconhecer o que estamos sentindo contribui com a qualidade nas nossas decisões. Por exemplo, a tristeza. A tristeza é capaz de evocar pensamentos sobre fatos negativos e desacelerar o raciocínio, podendo nos levar a ficar ruminando uma situação infinitamente. Não é um bom momento para tomar decisão quando estamos tristes. Já a felicidade acelera o pensamento, mas reduz a atenção. Como as emoções acontecem? Quando o que estamos vivendo faz diferença no nosso organismo, e essa diferença pode estar sendo vivida ao vivo, pode estar sendo reconstruída de memória, quando associamos alguma coisa que estamos vendo a algo que já vivemos. E ainda podemos fantasiar, podemos construir emoções do zero, planejar, e aí os sinais emocionais, essas imagens todas vão ficar disponíveis no cérebro e daí desencadear uma série de reações no corpo. Bom, no córtex pré-frontal ventromedial são tratadas as situações que causam compaixão. Se for o medo, vai ser na região da amígdala, e uma série de reações emocionais serão desencadeadas. Quando entramos em contato com algo que nos causa medo, isso perturba o curso da vida, e tem um motivo, porque ocorrem alterações no ritmo cardíaco, na pressão sanguínea, no padrão respiratório, há contração no intestino, vasos sanguíneos e pele se contraem, cortisol é secretado e o perfil metabólico do organismo é alterado, porque vai aparecer um consumo extra de energia. É tão vital essa emoção que até uma estrutura do cerebelo é convocada para esse exército. Mas por que falar tanto do medo, né? Vivemos numa sociedade, não há leões e perigos aí à solta, mas, além das violências da cidade grande, há algumas atividades da nossa cultura que nos induz a experimentar esse aparato como se um leão realmente nos esperasse do outro lado da porta. Medo é uma emoção que nos prepara para defender nossas vidas. Quantas coisas passamos que parecem ameaçar a nossa vida? Por exemplo, a banca de defesa de um mestrado, de um doutorado, pode ser isso. Pode ser também pedir um aumento. Bom, quer ver uma emoção que foi alterada socialmente para os nossos dias? O nojo. Aquela que era uma emoção protetiva a contaminações, hoje tem um equivalente social, o desprezo. Não é a mesma cara que a gente faz de nojo e de desprezo a alguém? Pois bem, não há psiquismo sem uma estrutura biológica, e a nossa estrutura biológica tem uma influência socioambiental. Mas nossa sociedade insiste que o mecanismo da razão existe numa região separadamente, onde as emoções não estão autorizadas a penetrar. Mas como pensar em decidir ou racionalizar qualquer coisa sem considerar as emoções? São as emoções que regulam as funções do corpo necessárias para a sobrevivência do organismo, que mantêm uma relação direta e mútua com praticamente todos os órgãos do corpo. Como alcançar a eficiência sem reconhecer o que nos afeta intimamente, sem reconhecer as nossas emoções? O que percebemos é só uma ilusão. Percebemos o mundo processando e interpretando os dados brutos dos nossos sentidos. Saber sobre si mesmo é o que nos freia de levantar da cadeira e chamar a polícia quando vemos um assassinato na televisão.
A herança de nossos antepassados, esse lobo frontal do neocórtex, em especial essa regiãozinha aí do córtex pré-frontal, nos permite sair do estado de suspensão do susto pelo assassinato visto e concluir que não passa de uma encenação, que aquele disparo foi de festim, o sangue é cenográfico, e em breve esse ator vai estar são e salvo em outro filme. O lobo frontal, em nossa espécie, cresceu muito mais e por isso acredita-se que essa é a região que nos torna humanos. E é nessa região que podemos perceber a intercomunicação com as emoções. Essa região é responsável pelo planejamento e organização de nossos pensamentos e ações, de acordo com as nossas intencionalidades. Essa região também é a que controla os movimentos motores do rosto, aqueles que são fundamentais para a expressão de nossas máscaras emocionais. Não acha certo pensar que precisamos dessas informações emocionais para pensar as nossas próximas ações? A interação corpo-cérebro visa administrar e preservar a vida de forma eficiente. O valor biológico é o guia humano, o que é bom para a vida e o que é ameaça de morte. Seguindo esse guia, buscamos a nossa homeostase orgânica. Não diferentes são os instrumentos da cultura. Incorporamos valores culturais que funcionam como verdadeiras réguas homeostáticas. A homeostase sociocultural interage com a homeostase básica e essa combinação zela por nossos valores biológicos, a sobrevivência. Um circuito complexo que nos assegura um nível de razão e propriedade na tomada de decisão e, por extensão, o comportamento social e a capacidade criadora. Daí, uma banca de pós-poder dar medo. É um cérebro culturalmente modificado. As ligações sociais são um aspecto básico da experiência humana e sofremos quando somos privados dela. A rejeição social dói, sim. Estudos mapearam territórios que compõem a dor física e tem uma composição de sentimento sensorial e sentimento emocional. E a rejeição ativa esse mesmo território do sentimento emocional, o córtex cingulado anterior. Nosso organismo, como forma de prever desequilíbrio e incentivar soluções, possui um mecanismo capaz de mudar o estado de nossas células. Nossos neurônios produzem sinais eletroquímicos para forçar outras células ao ajustamento. Essa fonte regula o comportamento e salva a nossa sobrevivência. O cérebro detecta mudança e gradua a necessidade e urgência de correção. Somos capazes de aprender a nos adaptar, não só à sobrevivência, mas para encontrar também o bem-estar. E, como viemos falando, a interação social é um regulador homeostático. Recompensa, punição, motivação, obedecem a princípios de valores que nos norteiam. Nossa prioridade sempre deveria ser a nossa segurança física e mental, ambas, com o mesmo peso, sem preterida nenhuma. Contudo, a nossa força cultural muitas vezes deturpa a percepção. E vem dessa força cultural a desqualificação de nossas emoções. Norman Doidge, no seu livro O Cérebro que se Transforma, afirma que a visão neuroplástica da cultura e do cérebro implica uma via de mão dupla. O cérebro e a genética produzem a cultura, mas a cultura também modela o cérebro. Às vezes, essas mudanças podem ser drásticas. Tudo isso pode nos parecer uma bênção, mas também guarda uma maldição. A que preço as regras civilizatórias modificaram nossas expressões? Não podemos esquecer que, a cada vez que o cérebro adquire um valor cultural e usa repetidamente, ele é fortalecido. A cultura, de alguma forma, determina o que podemos ou não aderir. Um exemplo é o fato de não memorizarmos quase nada mais. A tecnologia subtraiu esse hábito. Podemos ser modelados pela cultura, mas não podemos esquecer que também produzimos cultura e não podemos nos afastar demais das nossas necessidades e de nos tornarmos alienados de nós mesmos para dar conta de uma cobrança social. Vivemos, enquanto sociedade, uma espécie de dessensibilização, uma orfandade de si mesmo, e com isso, o abandono de nosso protagonismo vital.
reconhecer os afetos e a possibilidade de retomar o curso de nossas intencionalidades. Lembra do filme que falamos no início, do Elton John? Então, o quanto é possível em nossa sociedade nos mantermos atentos às nossas necessidades e não sermos sugados completamente para todos os tem que nem nos sobra tempo para questionar. Por exemplo, agora, vivemos um momento de pandemia que nos convoca a aprender a viver de uma outra forma. E ainda vemos iniciativa desafiando a nossa produtividade, insistindo em formas antigas. Em meio ao caos, as mortes, a incerteza, que espaço foi ou nos é oferecido como vamos chorar aqui, vamos ficar aqui assustados juntos? Trabalhar em home office é compreender que o home também está sendo ocupado por todos da família, vivendo as mesmas incertezas, sem tapete para varrê-las. Dedicar-se 8 horas ao dia ao office dentro de um home, com escola de filho, com companheiro, com companheira, com idoso, solidão, superpopulação, mas produtivo, disponível para reunião, atento à live, de olho no upgrade do currículo. Catástrofes mudam o mundo e essa pandemia tem contorno de catástrofe, de guerra, que mesmo que ela seja debelada, vai seguir conosco enquanto experiência de um monstro invisível que de repente nos obrigou a compreender que não há como controlar a prerrogativa da vida. O caos. Monstro que tomou o nosso mundo conhecido. Isso é uma ameaça à nossa vida e o nosso corpo está sentindo. E o que nós temos feito? Dá trabalho. É difícil mudar. Oferecer resistência ao que está posto e até parece normal, contudo, quando se adequa ao que faz sofrer, quando se habitua, arranca-se o que não se tem. Uma negação que somente serve para atrapalhar a aceitação que o único caminho para reinventar a realidade é ter tempo para acomodar os sentimentos e reconhecê-los. Uma sociedade distante de rituais que facilitem a integração das experiências e compreensão das vivências, fomenta distorções e confusões. E o tema para a reflexão que eu desejo contribuir é a importância de sabermos o que estamos sentindo. Um convite ao reconhecimento das emoções, para ampliar, enriquecer o respeito ao seu estado no mundo e que, de forma criativa, dar espaço para um fazer novo, alinhado ao seu aqui e agora, a vivência sua, como uma melhor forma de acessar o que há de mais sagrado que existe no ser humano, os afetos. Para a Gestalt terapia, a doença é entendida como uma rigidez de posicionamento em um polo, uma estagnação. Identificar e reintegrar os aspectos que possam estar dissociados do seu si mesmo é uma possibilidade de fluir, de ficar mais leve, é um olhar mais carinhoso para o campo em que estamos inseridos e as necessidades desse organismo como um todo, dentro do campo, dentro da realidade. Estamos numa relação o tempo todo, deixando o estatuto de pura representação de papéis sociais e integrando a espontaneidade expressiva e criadora que todos nós temos, com certeza. Enfim, muito obrigada a todas, a todos. Muito obrigada ao Saulo pelo carinhosíssimo convite. Muito obrigada à equipe técnica que fez esse congresso possível. Eu deixo aqui meu abraço, meus contatos. Se quiserem trocar uma ideia, me mandar uma mensagem. Muito obrigada pela atenção. Tchau.